Podcasts. Respire e diga sim. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Respire e Diga Sim. Muito prazer, eu sou a Carolina Mânica, eu sou atriz e apresentadora desse podcast. Todas nós temos um momento da nossa vida em que temos que dizer sim. Sim para nós mesmas e sim para a nossa individualidade. Eu acho que o grande marco da nossa vida está quando a gente se dá conta dessa individuação, em que dizer sim é dizer não intrinsecamente para uma série de padrões que já não nos cabem e também não nos servem mais. Esse podcast é sobre isso. Sobre mulheres brilhantes que estão à frente de um tempo, sobre a sua história, sobre a sua trajetória, sobre os seus anseios e também as suas reflexões. Escritora, roteirista, jornalista, apresentadora de TV. Vencedora do Prêmio Jabuti em 2022. Foi através do mergulho na história da sua própria história que ela escreveu seu primeiro livro de ficção. De lá para cá já são muitas publicações e uma carreira consolidada, também na literatura. Eliana Alves Cruz, que prazer te receber, muito bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui também. Que bom. Eu adorei saber que você vinha, fiquei feliz e fiquei ansiosa para esse nosso encontro, muito legal. Que maravilha. Eu começo sempre o podcast com uma pergunta, que é: quando foi que você respirou e disse sim para você mesma? Pois então, eu acho que o fato de eu ter respondido essa pergunta deixa eu dizer para você exatamente, sei lá, uns 15 anos, é que me tornou uma escritora publicada, porque eu sempre trabalhei muito, né? Eu era assessora de comunicação, eu era gerente de comunicação de uma entidade esportiva. E eu trabalhava demais, vivia trocando de mala, viajava, e, sabe, com aquela coisa assim. E aí um dia eu caí doente, porque eu estava num ritmo assim alucinado. E aí eu fui ao médico, o médico falou assim: olha só, você vai tirar 1 mês de férias. Nesse 1 mês aí, você vai pensar, porque você precisa viver, você tem 2 filhos muito pequenos. E aí, nesse 1 mês de férias, eu comecei a pensar o que eu realmente queria fazer da vida, né? Se era aquilo mesmo que eu estava... Aquele momento, né, que te cai uma grande ficha de que, uau, né? Por que eu estou correndo tanto? Estou fazendo o que para quem, né? Então, a partir daí, eu resolvi dar ouvido a um grande sonho que eu tinha de escrever a história da minha família. E pronto, estou aqui. Hoje sou escritora, com isso tudo aí que você me falou. Que incrível. No início. Que incrível. Nossa, é um grande sim, né? Foi um grande sim, foi um processo, sabe? Eu acho que, na verdade, é um processo continuado, né? A gente precisa exercitar esse sim que a gente diz para a gente mesma, porque quando a gente diz sim para a gente diz não para muitas outras pessoas. E todo mundo fala hoje em autocuidado, você tem que cuidar de você tem que se amar, aquela história toda, né? Uhum. Bem clichê. Mas ninguém gosta de ouvir o não daquela pessoa que está se cuidando, que está se tratando e que não pode atender a todo mundo, que não pode estar disponível o tempo todo. Isso é bem violento, né? E a gente tem que aprender a conviver com isso. No caso meu caso, né? E eu acho que é o caso de algumas mulheres negras, a todas, né? Todas nós, a gente tem isso na nossa escrevivência, que uma certa criação, né? um certo passado de cuidar e de atender e de servir a pessoas e de se colocar em segundo plano. Então, isso está no inconsciente. Mesmo daquelas que já estão em outra geração, e todo mundo muito empoderado, e todo mundo nananã, mas lá no fundo, lá onde a psicanálise alcança, Uhum. onde só o subconsciente alcança, tá essa mulher que abre mão de si mesma, Uhum. né? Então, para cuidar de outras pessoas. Exatamente. E todo dia a gente tem que dizer não para essa criatura. Falei, olha, não. Não. Porque dizer não para essa mulher do passado é dizer sim para a mulher do presente.
Exatamente. Sabe que é muito, muito legal você falar isso, porque eu estava conversando com a Clarice Abujan, que é uma atriz, ela veio aqui também, e aí ela estava contando sobre a paixão que ela tem pela literatura, né? Então ela estava falando que ela lê muito, que ela lê muito, que ela foi casada com uma pessoa que é um ator também, muito famoso, né? E que ele é um leitor, assim, ele é uma das pessoas que mais lê, que você pode imaginar, assim, tipo, ele lê muito, né? Ela falando assim, eu leio muito, mas ele lia muito mais do que eu. Mas sabe por quê? Porque o homem sempre tem mais tempo do que a mulher. Lógico, né? O cara tá lá vendo o futebol dele, você tá cuidando de 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, é do filho, é da casa, é falando no telefone, é falando com o pai, com a mãe, porque ainda tem essa, né? A gente é filho dos filhos e é filho de uma série de outras pessoas na família, é mãe dos filhos e mãe de um monte de gente na família, de amigos. Então, assim, é muito pesado, né? E o dia só tem 24 horas. É. Ela tem toda a razão. Total, né? E aí eu acho muito interessante que você falou assim, e eu acho importante a gente falar disso, né? Que você falou assim, para mulher já é difícil dizer não, né? Para mulher preta é mais difícil ainda. Sim, muito difícil. E quando a gente assume esse lugar, né, de tomar conta da própria vida e tomar as rédeas da própria vida e não dizer sim para todo mundo, né? E, e botar limites, que na verdade o que a gente está dizendo aqui é botar limites para si mesmo, né? Olha, meu Uhum, limite é esse aqui, daqui eu não consigo passar. Não bancar a super mulher, de que você dá conta de tudo, e limite para o outro, para a outra, que não está nem aí para o que você sabe, para a sua saúde, para o seu bem-estar. Então, quando a gente assume esse papel e internaliza isso de colocar limite no mundo, as pessoas te taxam, te colocam o seguinte rótulo: uhum. fulana é muito difícil. Fulana é muito difícil lidar com fulana. Fulana é uma estrela. Fulana não sei o quê. Fulana não sei o que lá. E não, a fulana apenas está dizendo, olha, esse aqui é o meu tempo, né? Eu preciso pensar em mim. Sim. E só esse fato já te coloca numa prateleira também complicada e muito complicada mesmo, porque esse rótulo aí te afasta de um monte de coisa, te exclui de trabalhos. Eu vejo amigas minhas, né, que são tidas, que são pessoas maravilhosas, tem nada de difícil, apenas a pessoa se coloca, né? Opina, bota o limite, não está sorrindo o tempo todo, porque é isso, a gente passa mal, tem dor de cabeça, tem cólica, enfim, né? Exato, somos humanos, Está de né? mau humor, e às vezes Uhum, não quer bater papo, enfim. É um ser uhum, humano, né? É um ser humano. Então, acho que essa coisa de dizer sim para a gente é aceitar a nossa própria humanidade. uhum. Porque a gente se desumaniza muito, não é, Carol? A gente se Muito. desumaniza a partir do momento que a gente coloca o mundo nas costas. Existe uma parcela de pessoas, e isso não sou eu que estou dizendo, né? São estatísticas, que somos nós, as mulheres negras, que estão lá na base. E isso cansa demais, você está carregando uma sociedade inteira nos ombros. É a gente que paga mais imposto. Tem um estudo sobre isso, né? A quantidade de imposto que mulher negra paga por vir dos lugares mais precários, por uma série de questões, por acessar, às vezes, o sistema de saúde com mais frequência, a quantidade de imposto que a gente paga, a quantidade de horas que a gente passa no transporte público, a quantidade de coisas que a gente tem para fazer, de afazeres. Isso tudo tá no lugar do sobre-humano. Uhum. Eu acho que é importante a gente falar que questões são essas, né? Tipo, porque eu acho que a gente fala, a gente sempre fala estatisticamente, né? A gente sabe que existe esse número, mas o que é esse número? O que esse número revela na prática, Exato. né? O que tem ali dentro, né? O que está embutido nessa salsicha? Essa salsicha tem muita coisa, né? Tem Uhum. tudo, desde da forma como a gente acessa os serviços públicos até o nosso consumo. Aliás, principalmente o nosso consumo, as coisas que a gente consome, que a gente come, que a gente veste, que a gente. Então, assim, é muita carga. E, e um ônus enorme, né? Então, é muito difícil, porque
você vai esquecendo de você mesma e, sabe, eu tenho um amigo muito engraçado que ele falava uma vez, ele usava uma, uma metáfora, né? Uma imagem que diz muito, né? Sabe aquele Ayrton Senna que corria na chuva, dirigia pra caramba, dirigindo na chuva? Aham. O cara vencia segurando aquele volante na chuva. Quando ele perdia, as pessoas ficavam, uau, uau, ele perdeu. Mas, gente, ele está fazendo algo muito além do que um piloto comum faria, né? E é isso, a gente está sempre dirigindo na chuva, ali carregando aquele carro para ele não derrapar e tal, e não sei o quê. E aí, quando você não faz essa coisa extraordinária, as pessoas cobram, tem uma cobrança, e a gente dá muito ouvido para essa cobrança que a sociedade faz, né? Uhum. Então, é um exercício, por isso que eu digo que é um exercício que a gente tem que estar sempre ali, atenta a ele, né? Porque é uma coisa diária e é para a vida inteira, realmente. Desmontar essa armadilha Eu que acho a que sociedade... a sociedade torna invisível, né? Exato, que é uma mina terrestre, né? Que armaram para gente, que de vez em quando a gente pisa e ela explode. E aí, tomar cuidado com isso é um exercício, que eu acho que é para sempre. Mas no meu caso, eu acho que o ponto marcante foi exatamente esse momento em que eu tive que parar, fui forçada a parar, o corpo também dá seus sinais, a gente às vezes não dá atenção a ele, mas tem um entorno de você e o seu próprio corpo diz, é a hora de você dizer sim para você mesmo. A gente aqui não dá ouvido, mas os sinais estão todos ali, né? Uhum. E aí eu fui obrigada a ouvir o meu próprio corpo e ele disse para mim, não, você vai ter, não é isso que você não veio aqui à Terra para isso não. É uma coisa parecida com isso, mas não é isso. E Maravilhosa. aí bancar isso também é outro problema, né? Enfim, vamos... Não, total. Bancar isso a grande virada, né? Como é que foi pra É a você? grande virada. Pois então, nossa, foi o caos. Como foi o caos, né? Não tem história bonita para contar, né? Não tem romance para contar. Não é uma varinha de condão, quando eu falo da questão do exercício, né? Porque isso não se dá num passe de mágica, não é um abracadabra. Eu me dei conta disso nessa parada, né? Nesse um mês de parada. Porque eu falei, bom, deixa eu pesquisar isso aqui, né? E fui pesquisando lá aquela história que eu queria contar. Quando eu vi, eu estava escrevendo o livro. Então, eu voltei para o meu trabalho comum com mais um trabalho para executar, que era o livro, né? Caramba. Ao invés de... Eu falei, pronto, agora arrumei mais uma coisa. Então, esse foi o livro Água de Barrela, né? Uhum. Que é Mas, o seu assim, primeiro, sua primeira ficção, né? Que ela parte, né? primeiro romance e tal. Então, escrever aquele livro passou a ser meu ponto de fuga, né? Meu hobby. Eu comecei a fazer daquilo um hobby, fiquei convivendo ali 6 anos, escrevendo, pesquisando, né? Alisando a criança e tal. Em paralelo com tudo que eu já fazia, né? Então, eu escrevi nas condições mais inacreditáveis. Com muita condição, com nenhuma condição, com computador, sem computador, à mão, no avião, sentada, amamentando, dando remédio para a criança, lavando louça, fazendo tudo ao mesmo tempo. E as pessoas falam assim, qual é seu ritual de escrita? Você, amigo, e meu ritual de escrita é quando dá. Sabe aquele quando dá? Aham. Como diz a Daisy Tigrona fala, não tem rolê tranquilo, né? Agora o bom é o que tem, sabe? Aquilo, o bom é o Uhum. que tem. Então É, eu internalizei isso do bom é o que tem maravilhoso. e parei de ficar buscando também as condições ideais para Uhum. dizer esse sim, porque isso às vezes é uma desculpa que a gente usa, né? Eu não tenho condição agora por isso, por isso, por isso. Se a gente for ficar fazendo essas concessões, você nunca vai fazer, né? Nunca, Uhum. nunca vai sair. Nunca vai dar o primeiro passo. Então, com tudo aquilo ali, falei assim, bom, eu preciso começar e fui. Eu acho que esse é um grande orgulho que eu tenho de mim mesma, né? De ter insistido, mesmo com, como é que diz a música, né? Mesmo que o mundo diga não, né? Aham. Mesmo tudo Maravilhoso. dizendo não, eu disse sim, e aí aconteceu. Mas foi Incrível. um processo de 6 anos, escrevendo,
Aí depois veio uma super demissão, eu fiquei sem nada, foi um desespero. Gente, que loucura. Nossa, foi um caos, assim, um movimento, né? No candomblé tem essa figura de Exu, né? Foi um movimento bem Exu, que é aquele Uhum. cara que vem, bagunça a sua vida todinha, mas com o propósito de acertar. Maravilhoso. Porque antes de as coisas darem certo, elas vão dar um pouco errado. Porque é isso, você está Uhum. saindo de um estado e indo para outro, né? E é essa transição que eu acho que as pessoas têm medo. Essa passagem, esse caos, né? Esse momento do caos. Esse momento Exu, as pessoas têm medo. E aí, muita gente não sai do ponto e fica ali para sempre. Não pode ter medo desse momento, porque você vai fazer a travessia, vai. O barco vai chegar no estaleiro, vai chegar variado, vai chegar. Mas lá você vai ter condição de consertar, sabe, de botar ele bonitinho de novo. Mas tem que fazer a travessia, não tem jeito, né? É. Então eu encarei de fazer a travessia e foi realmente. É isso, era isso que eu tinha que ter feito. Há muito tempo já, né? Aí começa a bater o seguinte: caramba, por que eu demorei tanto para fazer isso, né? Maravilhosa. A sensação do tempo perdido, um tempo perdido enorme, né? Uhum. É isso. Mas o tempo, ele tem o tempo que ele precisa ter, né? Exato. Aí também é isso. As coisas acontecem no tempo delas, e o meu foi aquele, e continua sendo, né? Eu ainda estou em construção de muita coisa, eu ainda não sou aquela escritora que pode se dar o luxo de não escrever fazendo outras tarefas. Obviamente que hoje, de uma forma infinitamente melhor, minha vida se acertou muito. Eu hoje tenho um certo conforto que eu nunca imaginei ter. É, na linha da história, muito pouco tempo atrás. Eu acho que foi até rápido que eu consegui. É, mas eu ainda estou num processo, né? Ainda tenho muita coisa para acertar. O direito ao silêncio, sabe? O direito ao silêncio. Silêncio é uma coisa que é um bem É. preciosíssimo. Preciosíssimo. Eu não sei por que as pessoas têm tanto medo de ficar sozinhas às vezes, de ai, gente, ficar sozinho é bom, você precisa ficar sozinho. Eu não tenho esse direito ainda de ficar totalmente sozinha, de ficar em silêncio, de aí eu dei para acordar muito cedo agora, um pouco mais cedo, para curtir aquele momento em que está todo mundo dormindo e você tem um silêncio, não tem WhatsApp, você não tem nada. Eu sei exatamente o que você está falando. Nossa, é delicioso. Aí eu fico, às vezes, não ligo televisão, não ligo nada, fico eu, a xícara de café e a parede, olhando pro nada. É É a muito coisa bom. mais maravilhosa do mundo. A saúde que você recupera ali, né? É. Então, isso também é dizer sim pra gente, né? É o momento que você pensa, é o momento que você assenta as coisas, que é a hora que você se organiza, sai daquele turbilhão. É. Agora você tá falando assim de um jeito muito leve tudo, né? Tipo, imagina, você trabalhava, você tinha uma outra profissão, né? E você escrevia no tempo que dava. Só que não é que você estava escrevendo uma coisa tranquila, assim. Você estava fazendo um mergulho na sua história. Sim, não é? Ainda tem essa, né? Você tá falando assim de um jeito assim, tipo, não, daí eu escrevia no tempo que dava, não sei o quê. Era um hobby. Eu falei, caramba, mas que hobby que. Mas olha, o que acontece? Porque para mim, começou a ser uma descoberta, né? A descoberta de um mundo. É como se eu tivesse transposto um portal. E sabe esses filmes de ficção científica que você abre uma porta e você entra em outro mundo? Uhum. Então, escrever para esse livro foi um pouco isso. Eu abri uma porta e fui para metade do século XIX, embarquei nessa viagem do meio do século XIX na África. É como se eu fosse um ente invisível naquele tempo lá, observando aquelas pessoas, aqueles hábitos, aqueles lugares, aquele sofrimento também, né? Aquela dor toda. E, e desembarcasse de volta no século XXI com toda essa experiência. Então, foi muito fascinante, foi muito doloroso também, em Uhum. muitos aspectos, mas foi muito fascinante porque em cada porto que eu ia parando nessa viagem, né, eu ia descobrindo um pouco de mim.
E aí eu vi o quanto eu estava quebrada, né? Quanto eu era uma pessoa quebrada por muitas coisas. E por uma coisa ancestral mesmo que a gente tem, de uma quebradeira ancestral, sabe? Uma quebradeira de solidão, uma quebradeira de abandono, sobrecarga, uma quebradeira de falta de estima, da gente Uhum. não conseguir se ver, se enxergar, da gente não conseguir se gostar, com as nossas estéticas, com as nossas do nosso próprio corpo, as nossas relações afetivas, como elas foram construídas em bases tão difíceis. Então, foi um super mergulho, que para mim foi muito importante. Eu acho que a minha vida é antes e depois da escrita desse livro por causa disso, sabe? Porque ao resgatar a minha família, a minha ancestralidade, a minha história, primeiro que eu dei um presente também para minha própria família, minhas tias, meu pai, meus filhos. Eu resgatei gente que eu não conhecia, Uhum. ou conhecia muito pouco, só ouvia falar. Hoje a gente tem relação íntima, assim, sabe, de estar realmente na vida um do outro. Então, isso tudo foi muito poderoso. É, o que me dá uma felicidade. Então, no cômputo geral, né, ao fim e ao cabo, foi realmente algo muito bom. Eu consigo enxergar a beleza desse processo e consigo enxergar o tanto de bem que esse processo todo me causou e a outras pessoas também. E continua causando, porque todo mundo que lê o Água de Barrela, de alguma forma, também faz esse mergulho, mesmo pessoas assim de origens completamente diferentes, distintas da minha, sei lá, uma família de japoneses, uma pessoa que descenda de japoneses, uma pessoa que. Mas ao ler aquele livro, automaticamente as pessoas se conectam com a sua raiz, seja ela qual for, né? E Sim. começam a fazer a mesma viagem que eu fiz. Então, é um troço que não acaba nunca. É. E isso é muito, muito bacana. Eu fico muito feliz de ver, né? As pessoas me escrevem e mandam. E aí, a partir desse mergulho, elas começam a dizer sim para elas. É. E Que isso é lindo. maravilhoso. E o que foi mais surpreendente, assim, que você recebeu, assim, tipo, de retorno de alguém que leu o livro e que transformou a própria vida? E um monte de gente. Conheci pessoas que descobriram realmente personagens históricos nos seus antepassados. Descobri pessoas que me contaram que nunca tinham conversado com a avó e foram conversar. Pessoas que começaram a dar valor a coisas absolutamente corriqueiras da vida e que identificaram na sua própria casa uma história que elas achavam que estava apagada. Pessoas que adotaram a minha família como família delas, Que porque não tinham nenhuma maravilhoso. referência, Olha que né? lindo. E que tem um menino que não tinha. O livro, né? Ele abre e tem uma árvore genealógica na frente. E a história dessa árvore foi muito interessante, que eu já estava indo lá para imprimir. Eu falei assim para o Wagner, que é o editor, né, da Malê: parem as máquinas. Sempre quis falar essa frase, né? Parem as máquinas. Vamos botar uma árvore genealógica. E o Wagner: mas Eliana, uma árvore genealógica. Não, vamos botar. Aí pedir ajuda lá, um amigo aí, a gente fez e tal. E, cara, essa árvore é um acerto, porque todo mundo dá algum spoilerzinho da história, mas primeiro que ajuda as pessoas a não se perderem Uhum. ali na saga, né? E faz com que você pense na sua própria árvore. Então, teve um menino que olhou e falou: nossa, eu não consegui sair da segunda linha da base, eu não sei nada. Não Uau. sei nada, nada. Então, eu não vou no meu avô. Então eu adotei a sua família, Ai, que mas lindo. eu fiquei muitos dias ali naquela árvore sem conseguir virar a página, pensando em mim, na minha família, nas minhas origens e tal, e eu não consigo ir. Então eu adotei a sua família. Aí eu achei isso a coisa mais linda. Nossa. Nossa, isso se tem algo gratificante, é você conseguir tocar uma pessoa nesse lugar, né? Você E aí preencher a pessoa de humanidade dessa forma, né? Que isso é lindo. muito, muito bacana. Eu só tenho bons depoimentos a dar a partir do momento que eu disse sim para mim mesma.
Maravilhosa. E que estalo foi esse que te deu? Você falou assim, parem as máquinas. Eu adorei, porque eu também. Esse parem as máquinas é assim. Ainda mais pra A gente, gente vê nos pra filmes, né? gente que é mulher, mãe, a gente poder falar parem as máquinas é tipo assim. É praticamente o grito da She-Ra, né? Tipo assim. Parem as máquinas! É isso, Né? Pelos poderes de Grayskull! é isso. E esses poderes de Grayskull aí que você acessou, de onde veio? Que estalo foi esse? Porque eu para escrever o livro, eu comecei para não me, eu mesma não me perder no rolê todo lá, né? São 170 anos de história, né? E aí a história é a história do Brasil pela perspectiva de outras pessoas, que são as pessoas da minha família que foram escravizadas ou subalternizadas e tal. Então, eu tive que fazer 2 estudos. O estudo do Brasil, desse período, revisitar a história do Brasil A verdadeira história, né? com outros olhos, É. como diz o Walter, dizia, né, o Walter Benjamin, né, escovando a história a contrapelo. O que foi aqui que não me contaram? Nas entrelinhas, entender o que estava acontecendo ali nas entrelinhas e a história e descobrir, fazer uma arqueologia da minha própria história, né? Então, entrevista com parentes, com avós, com meu pai, com tias, voltar, pisar mesmo, viajar para alguns territórios, só não consegui a África, mas voltei lá, a Bahia, o Recôncavo, fui a muitos lugares. Enfim, né, fazer todo um mapa e aí eu fui escrevendo, fui anotando, né, os personagens das histórias e aí quando no final, quando eu olhei aquele desenho, eu falei, olha, isso aqui devia estar no livro. Por que não está no livro isso aqui? A Né? Esse bússola, né? desenho, essa bússola, esses personagens aqui, essa linhagem. Uhum. E aí já estava revisado, já estava feito lá, e eu falei, não, peraí. Parem As máquinas, pelos poderes Vamos de botar Grayskull. Vamos botar isso aqui, né? Isso é muito bonito, foi muito legal e foi esse momento. Fora que visualmente, como é lindo, né? Como é Pois bonito, né? exatamente. Visualmente, né? E aí você fica pensando assim, se tem uma geografia ali, né? Quando você pensa, por exemplo, o quanto que é importante a gente conhecer a nossa geografia, né? E aí, quando você vai pensar, tipo, nesse período da escravidão, né? Tipo, a gente não tem registro, não existe registro de onde vieram as pessoas, né? Apenas vieram, né? Tipo assim, hello, vieram, né? Como se fosse assim, né? Pois é, eu acho que, bom, tem e não tem. Não tem e tem ao mesmo tempo, né? Porque algumas coisas. Que assim, a gente tem uma questão com memória muito complexa, nossas instituições. Exato. Tem problemas para preservar a memória. Uma coisa, às vezes, intencional, né? E são, por exemplo, acessar os registros do Exército, das Forças Armadas, é um troço complicado. E eu descobri que nem eles têm isso tão organizadinho assim, não, sabe? Você Ou acessou? seja, algumas coisas. Eu tive conversando com algumas pessoas que são especialistas em história militar e tal, por conta de algumas histórias familiares que eu queria resgatar, e vi que aquilo não é também essa Coca-Cola toda. A gente foi criando uns mitos na cabeça, umas coisas que são crenças limitantes para a gente achar a nossa própria história. A gente subestima determinadas coisas e superestima outras. Uhum. O que a gente subestima e o que a gente superestima? A gente superestima, por exemplo, algumas instituições como Forças Armadas, como é complexo ali também, eles também não têm estudo. O que tem também não abrem dessa forma assim para todo mundo. Uhum. Então a gente superestima aquele espaço ali. A gente subestima a nossa história oral. Uhum. A gente subestima os nossos próprios documentos mesmo, e quando eu falo documentos, por exemplo, fotos.
Fui uma criança bastante fotografada, o que não é comum para uma pessoa negra da minha geração, uma mulher negra da minha geração que foi criança adolescente nos anos 70, 80. Uhum. Eu tenho fotos coloridas absolutamente corriqueiras, foto colorida de uma criança negra nos anos 70, 80, são coisas raras. E a gente subestima aquilo. E tá lá, jogado numa caixa. Né? E hoje em dia a gente subestima a nossa própria história hoje. Quantas fotos você tem no seu celular e que daqui a pouco você não vai saber que elas existem, você não catalogou, você não registrou. A gente tem uma geração inteira. A gente hoje teve um apagão cibernético aí, né? Teve. Você já imaginou se se dá um grande pane, sei lá o quê, e as pessoas perdem os seus registros que estão nas nuvens? Já era. Para mim, eu tenho a minha vida inteira na nuvem. Teremos gerações sem uma imagem. Então a gente superestima esse ambiente virtual, a modernidade, a tecnologia, e subestima tecnologias muito antigas e que, graças a elas, a gente tem alguma informação do passado, né? A gente precisa equilibrar isso. Tudo bem, eu estou aqui reclamando, mas a gente não vive mais sem um monte de coisa, né? E é isso mesmo. Mas né? você não está reclamando, não. Você está fazendo você está trazendo um ponto que é muito importante, né? É muito importante. A gente tem que dar valor à nossa própria trajetória, e isso implica algum trabalho físico. Isso implica em você catalogar, em você separar um tempo da sua vida para registrar a sua vida. Uhum. E isso inclui cuidar dos seus arquivos de fotos, dos seus arquivos de documentos, cuidar dos seus objetos, conversar com seus mais velhos, passar isso adiante de alguma forma, né? Para quem tem filho, sobrinho, sei lá, o filho do amigo, novas gerações precisam saber daquilo. Porque a gente tem uma coisa, Carol, de repetir erro, né? Uhum. E a gente repete erro porque a gente não passa adiante as experiências. Uhum. A gente não passa adiante. Uma coisa é eu passar adiante para você, olha, aconteceu a escravidão. Aí você vai pesquisar a escravidão, vai ver, nossa, isso aqui realmente é um absurdo, cruel. Mas se eu conto a história de uma pessoa, o que ela sentiu, o que ela passou, se você se conecta em algum momento com a história de uma pessoa, aí você vai ter a memória da escravidão. Aí você vai ver que aquilo não pode se repetir de jeito nenhum, né? Você ter uma violência contra a mulher, nossa, que absurdo, isso é a barbárie, isso não sei o quê. Mas se você entende, se conecta com uma mulher, e aí eu acho que é o papel nosso dos artistas, né? Da literatura, do audiovisual, é fazer com que as pessoas se conectem com outras de uma forma, numa experiência tão radical que te faça realmente repensar a sua vida, a sua própria vida. De colocar esse grau de incômodo, sabe? Que você começa a revirar suas entranhas e você muda algumas trajetórias, ou pensa em si mesmo, ou pensa no seu país, no mundo, enfim. Questões existenciais. Eu acho que isso que é bacana, né? E importante fazer. Porque os fatos em si parece tudo ficção, parece tudo muito distante, sabe? Parece historinha, né? Tipo assim, começa a virar sempre uma historinha, né? Tipo... uma coisa lá longe, que aconteceu lá longe há muito tempo. Quando você começa a entender que aquilo está acontecendo hoje e que as coisas que você sofre são consequência daquilo ali... Uhum. E que isso faz parte da sua história, né? Tipo, que isso é você, né? Que isso é você... E que se você não tomar cuidado, aquilo tudo volta de um outro jeito, com uma outra cara, com outro rosto, com uma outra roupa, mas que é aquilo ali, entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem muita coisa embutida dentro desse sim que a gente diz pra gente, né? Uhum. É algo muito mais profundo do que quer a autoajuda mundial. E eu acho maravilhoso. Gente, tem cada coisa que você fala, dá vontade de imprimir, assim, e botar na tela, começar a botar, tipo, pop-up, assim, tipo aqueles text message, sabe, que vai aparecendo, tipo, dá vontade de fazer isso, assim, com as coisas que você fala, porque...
tem uma clareza, né? Tipo, tem uma clareza de quem realmente foi ao encontro de sua própria história e que mergulhou nisso, né? Tipo, que realmente personalizou esse movimento, né? E o quanto que é importante a gente fazer esse mergulho e encontrar, né? Tipo, entender, fazer essa verticalização, né? Tipo, dentro da nossa própria história, né? E eu acho que o Brasil e todos os países que foram colonizados e que foram explorados, né? A gente tem essa deficiência mesmo, né? De conseguir mergulhar dentro da nossa própria história, verticalizar isso, porque o fato da gente ter sido explorado dentro de um sistema mexe com a nossa autoestima, né? Tipo assim, a gente endeusa certas coisas que não fazem o menor sentido serem endeusadas, né? Tipo... Gente, não faz o menor sentido. A gente tem... Nelson Rodrigues tinha lá aquela expressão do complexo de vira-lata, que é uma expressão horrorosa, mas que é bem o que a gente sente, o que a gente vê no Brasil de um modo geral, né? Uhum. Aquela coisa da grama do vizinho sempre mais verde. Uhum. E quando a gente olha para o lado, para essas nações ditas muito evoluídas, que estão economicamente acima do Brasil e tal, nananã, quando a gente olha aquilo ali a fundo, eu falei, gente, mas é isso aí? É isso tudo aí? Né? Isso, é esse mesmo, essa galera mesmo que vocês estão achando que é demais, incrível, né? E aí a gente descobre um montão de coisa, né? A gente realmente é expulso de um paraíso que você começa a entender que não existe paraíso na Terra. Uhum. Você começa a entender o tanto de impostores que tem essas pessoas, esses lugares, né? Falei, olha, parece um show de Truman, algumas coisas. Total. Né? Aquele filme, né? Do maravilhoso cara que exemplo. Uhum. É um show de Truman. E é isso, sabe? E aí a gente começa a olhar e pronto, você não mais endeusa. Eu acho que eu sempre fui uma criança, eu devo ter sido uma adolescente um pouco chata, porque eu não tinha essa coisa de endeusar, sabe? Eu também. É próprio da adolescência, você tem aquele ídolo que você... Eu queria ter vivido isso, porque eu não tive. Eu tive muitos... Eu também não tive. Eu tive pessoas que eu admirava. Eu sou igualzinha a você. Eu admirava demais um monte de gente. E até hoje, né? Assim, até hoje. Se alguns artistas, quando se forem, eu vou chorar. Uhum. E tal. Mas eu não tive aquela coisa assim, sabe? De fulano... Eu sabia que aquela pessoa era de carne e osso. Uhum, eu também. Se ela vacilasse, se ela desse um vacilo muito grande... Eu jamais cancelaria, porque eu sei que aquela pessoa é feita de carne e osso, eu sei que ela lá nas quatro paredes dela, ela deve fazer um monte de absurdo, falar um monte de absurdo. Eu gosto do que ela faz, então assim, né, do trabalho dela, mas eu sou essa pessoa que eu não coloquei ninguém nesse lugar de Deus. Então eu não tenho essa decepção quando a pessoa falha dessa forma assim, absurda, né? E aí, para mim, essa cultura que existe hoje do cancelamento e tal, eu sei que acontece, eu vejo que acontece, eu entendo o fenômeno, mas isso é uma liberdade muito grande. Assim, não rola um medo de estar nesse lugar, porque isso, para mim, não diz absolutamente nada, até porque o tempo relativiza e bota tudo no lugar certinho onde tem que estar. Né? Total. A gente olha assim, gente, que grande bobagem, a gente estava discutindo há meia hora atrás do mundo, um monte de bobajada, né? E por quê? Por que a gente estava discutindo isso mesmo, né? A gente até esquece. Então é isso é uma grande liberdade. Eu acho que isso também é um empecilho, Carolina, da gente dizer sim para a gente, que a gente fica com essas inseguranças, né? Uhum. A gente que eu falo, né? A sociedade, eu entendo, a gente é o geral, né? Tipo, o geral, né? A gente fica com essas inseguranças, essas coisas. Mas você cancelada. Mas fulano não sei o quê. Mas ciclano não sei o que lá. Aí você dá ouvido a todo mundo, não dá a você mesmo. E pronto, e aí tua vida vai embora, daqui a pouco tá aí frustrada e tem que tomar remédio e tem que... Maravilhosa. Que ótimo. O tempo, né? Na verdade, ele é um grande presente que a gente tem, né? Se a gente souber usar esse tempo que a gente tem, o tempo que nos é dado, o tempo que a gente tem para trocar, viver, olhar, saber o que a gente quer,
o que a gente quer olhar, né? Onde a gente quer colocar o nosso olhar no nosso tempo? O que a gente quer nutrir? Exatamente. E a gente tem que ser cada vez mais seletivo, porque a gente tem um excesso de informação diária, uma avalanche de informações para processar, a gente tem uma avalanche de demandas, tudo é uma grande demanda, a gente está sempre com... Você não tem essa sensação, às vezes, gente, eu estou esquecendo alguma coisa. Totalmente. Tinha alguma coisa que eu tinha que fazer e não fiz. A gente está sempre com essa sensação, com essa angústia. Isso é a famosa ansiedade, né? E aí? E amanhã? Como é que vai ser? E a gente está sempre com muita demanda. Tudo é urgente e extremamente, assim, tipo, não pode não ser feito, né? É urgente, não pode não ser né? feito. Outro dia uma pessoa ficou me acessando o dia inteiro. Por um acaso, eu estava realmente incomunicável, que eu estava fazendo uns trabalhos e tal. Quando eu peguei o celular, sei lá quantas centenas de mensagens tinham da pessoa, eu falei, gente, aconteceu alguma coisa. Morreu alguém. Quando eu fui ver, não, é o seguinte, é porque eu estou aqui com um problema no calendário do evento que eu vou fazer, que eu. Eu falei, mas o que exatamente eu tenho a ver com isso? Resumo da história, a criatura queria mexer no trabalho dela, ela tinha combinado uma coisa comigo, mas queria alterar. Era um problema dela, e eu é que tive que ficar angustiada. Então é isso, sabe? Eu acho que a gente precisa também liberar o coleguinha, sabe? Liberar o anjo de guarda das pessoas, gente. Pelo amor de Deus, a gente pode fazer isso com as pessoas. Porque fazer isso com as pessoas é fazer com a gente mesmo. Exatamente. Porque, olha, não tem remédio remediado, tá. A pessoa está inacessível por alguma questão. Não tipo, respeite, né? Respeite, né? A cultura digital, ela traz essa coisa doida, né? Tipo, pra mim foi um tema de terapia, na verdade. Porque muitas vezes eu tô fazendo a terapia e eu faço terapia online. E eu faço divã, olha aí, eu faço divã online. Então a gente tipo, desliga a imagem, né? Eu fico deitadinha assim, tipo, e fico falando com a terapeuta, como se eu realmente estivesse no divã. É maravilhoso, eu acho isso assim, tu vê, a tecnologia tem coisas incríveis também, né? Exatamente. E assim, antes da gente fazer esse processo do divã, eu fazia com uma telinha, né? E aí, pra mim, era uma loucura, porque eu tava ali com ela porque você tem um processo até deitar no divã, né? Você sabe, né? Como é que... Você sabe como é que é esse negócio. Você tem um processo até você deitar no divã, né? Aí, antes de eu deitar no divã, que não tem mais a telinha, era uma loucura, porque ficava aparecendo notificação, assim. E eu começava a ficar, assim, tipo... me faltava o ar, assim, né? Tipo, começava a me faltar o ar. Ela falava assim, que a sua vida vai acabar se você não ver essa mensagem? Tipo assim, as pessoas têm o tempo delas. As pessoas podem ter o seu tempo de fazer uma terapia, por exemplo. E você pode se dar esse tempo. Né? Imagina, e aí assim, é um desespero, você tem que estar conectado, tem que estar com o celular amarrado na mão, assim, né? Enfaixado na mão, grudado na mão, porque falei, imagina, gente. É uma loucura, é uma loucura. Muito bom. O nosso tempo acabou. Tá vendo? Batendo uns papos aí. O nosso tempo foi. E, cara, foi, assim, muito incrível conversar contigo, assim. Muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente. E eu queria... Eu que agradeço. Que linda. E eu queria convidar todas as pessoas que nos assistiram a seguir as tuas redes e conhecer a tua obra, né? Porque a gente mal conseguiu falar um pouquinho sobre o que você escreve e sobre a potência daquilo que você nos revela, né? E muito obrigada pela sua coragem em fazer esse mergulho e trazer esse livro e depois desse livro trazer outras obras que também provocam esse mesmo movimento de transformação, assim. Que bom que você existe. Muito obrigada, muito obrigada. Então, estamos juntas aí. A tecnologia existe para isso também, né? Aproximar as pessoas, nem tudo é ruim, mas vamos dar o peso certo
a cada coisa, né? E a nossa vida principalmente. Porque ela é Obrigada. curta, né? Ela é curta. Ela é curta e longa, né? Curta e A longa. vida é isso, né? É muito doido isso, né? Eu fico pensando assim, a vida é isso. Ela é tão rápida, mas ela tem tanta coisa. É isso mesmo. Muito obrigada a todos vocês que nos ouviram e até a próxima. Um beijo grande, amor. Obrigada. Um beijo. Respire e diga sim.